Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Frutificar College. Gostaria de deixar aqui o meu bem-vindo para todos que vão assistir em qualquer momento do seu dia. Que Deus abençoe vocês, dê muita clareza, muita sabedoria. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando essas aulas, estudando, tirando as dúvidas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Não esquece de deixar suas dúvidas no comentário ou até mesmo no grupo. Fique à vontade. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido abençoador sobre as nossas vidas. Pai, que neste dia o Senhor possa trazer aquilo que a Tua palavra tem para as nossas vidas, como os acontecimentos do fim, que é o que nós estamos estudando, para que possamos agir, ó Pai, de forma intencional, para que possamos nos resguardar para esse fim. Nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua glória. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, nós estamos aqui mais uma vez, nós já estamos na aula 9, na 9ª aula desse módulo de escatologia. Eu tenho certeza que vai continuar te abençoando. E mais uma vez, nós estamos aqui com um dos nossos alunos, Servo, nosso irmão Sérgio. Eu gostaria que você desse um bem-vindo. Seja bem-vindo, Sérgio, e gostaria que você desse um bem-vindo para o pessoal. Olá, sejam bem-vindos a todos. Que seja uma aula incrível. A gente está aqui para tirar dúvidas. Não deixe de perguntar, não deixe de deixar suas dúvidas aqui, porque às vezes a sua pode ser do próximo também. E a gente vai estar aprendendo juntos, tá bom, gente? Que seja um dia incrível, tá? Vamos lá? Vamos começar? Bora, Sérgio. Mais uma vez você aqui, muito obrigado pela sua presença, nos ajudando. E vamos lá. Na última aula que nós compartilhamos com vocês, nós falamos um pouquinho da última semana, que é a última semana de Daniel, os últimos 7 anos. Nós falamos a respeito dos vencedores, daqueles que vão ser realmente se assentar no trono de Deus com Deus, vão descer com a Nova Jerusalém. E nós falamos um pouco a respeito do capítulo 12 de Apocalipse. A primeira visão que João tem é a visão da mulher grávida. Então aquela mulher está gerando um filho. E a segunda visão que João tem é a visão, um sinal, que é do dragão vermelho, que ele está diante da mulher, que ele está querendo tragar ali o filho da mulher, não somente a mulher, o filho da mulher. Nós vimos que esse filho são os vencedores, nós lemos na Bíblia, nós comprovamos, nós entendemos que esses vencedores vão ser os que vão ser raptados, vão estar com Deus e vão descer com essa Nova Jerusalém para se estabelecer na terra. Nós falamos da batalha que teve nos céus, o arcanjo Miguel também contra o dragão, contra o diabo, lançando esse dragão na terra, e esse dragão ficando diante da mulher, querendo agora tragar a mulher. Nós sabemos que a mulher é a igreja, o dragão é o diabo, o filho que era da mulher é o vencedor. Então ele, vendo que o filho já não está mais com a mulher, que ele já subiu, o vencedor já subiu, ele vai atacar quem? A igreja. Vão ser 3 anos e meio de muita perseguição, de muita luta contra principalmente os crentes que ficaram, que não foram esses vencedores, poucos que tem na igreja, A pergunta é: você é ou não é um vencedor? Você é uma pessoa ou não é que está tecendo as suas vestes de justiça? Fica essa pergunta para você. E nós falamos a respeito de tudo isso, e hoje eu gostaria de começar essa aula de número 9, essa 9ª aula, escatologia, que se estendeu um pouco mais, falando um pouco a respeito da besta, tá? Besta, alguns conhecem como o anticristo, enfim, mas vamos dar essa denominação como besta, que está lá em Apocalipse, não mais no capítulo 12, agora uma continuação das revelações no capítulo 13. Eu gostaria que o Sérgio lesse para nós, capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 1. Lê para a gente, Sérgio. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.
Olha só, da mesma forma que com o dragão e com a mulher, existiam algumas comunicações de Deus através de símbolos, aqui também não é diferente. Quando nós vemos aqui a respeito dessa grande besta, né, vai falar que ela tinha 7 cabeças, tá, gente? Então, da mesma forma que eu pedi para vocês anotar referente à mulher e as características, os símbolos, eu vou pedir para vocês anotarem também sobre a besta. Essa besta tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças significa 7 governantes. 7 governantes. Escreva isso daí. 7 cabeças, 7 governantes que terá nessa grande tribulação que nós estamos falando. 7 grandes governantes, 7 governantes. Vamos lá. Essa besta, uma das características dela é ter 10 chifres. Então escreva aí, 10 chifres. Esses 10 chifres simbolizam 10 blocos de nações. 10 grupos, 10 blocos de nações. Então, 7 cabeças igual a 7 governantes, 10 chifres igual a 10 blocos de nações. A besta, né, que alguns consideram como esse anticristo, é um desses 7 governantes. Então, a besta é um desses 7 governantes. Então, vamos lá, Sérgio, lê para a gente começar a entender melhor. Então, a gente lê o versículo 1, que vai falar a respeito dessas características. Vamos ler o versículo 2 também, 2 e o 3 do capítulo 13 de Apocalipse. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Olha só, e a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, com seus pés de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão, ou seja, quem que é o dragão, gente? Quem que é o dragão, Sérgio? A serpente. Quem que é a serpente? Satanás. Satanás. O diabo. Então, o dragão, ele deu poder para a besta. Olha só. O dragão deu-lhe o poder e o seu trono, deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Olha só o que o diabo fez com a besta. Vocês vão entender melhor isso daqui. Então, para a gente entender, para ficar mais claro para a gente, então, nos 7 anos, nos últimos 7 anos que nós falamos, esse governante, esse anticristo, ele vai se levantar. Nós falamos na penúltima aula, vai se levantar um homem, um governante, que é o que a gente fala que vai tentar unificar tudo, todas as moedas unificadas em uma só, vai tentar trazer a paz. Inclusive o Papa Francisco já tinha dado declarações que só haverá paz no mundo quando um governante unificar todas as coisas, só haverá realmente riquezas para todas as partes da terra quando uma moeda só circular. Então, já vem se falado antes isso, e agora esse governante, nos últimos 7 anos, ele vai se levantar. Só que ele vai se levantar como esse grande governante e vai morrer. Um homem de forma física mesmo, um grande governante vai se levantar, só que ele vai morrer. Só que lembra que o que acontece? Vai existir a batalha nos céus, o diabo vai ser lançado para a terra, que é na metade, nos 3 anos e meio, quando o diabo é lançado para a terra. Só que esse diabo, ele só pode interagir, como a gente falou também, no mundo espiritual. O que ele precisa para interagir no mundo físico? Para realmente influenciar as pessoas no mundo físico? Ele só consegue interagir se ele também tiver um corpo, porque ele é um espírito. Então, um exemplo para vocês, falando de outras religiões, no terreiro, que a gente fala de macumba, do candomblé, eles só podem, os demônios, que a gente conhece, os espíritos, só podem interagir quando eles entram em algum corpo, incorporam em alguém. Então, quando o diabo for lançado, esse diabo que for lançado, Satanás, ele vai
entrar no corpo desse governante que vai se levantar nos últimos 7 anos. E o que vai acontecer quando ele entrar no corpo desse governante? Ele vai entrar no corpo, só que lembra que eu falei para vocês que esse governante, nesses últimos 7 anos, ele vai realmente fazer tudo que é de bom, nos 3 primeiros anos e meio, aquela falsa paz, só que ele vai morrer. Quando o diabo for lançado, ele vai entrar no corpo desse governante que está morto, e esse governante vai ressuscitar. E quando esse governante ressuscitar, todos, a terra vai se maravilhar, porque eles vão achar que realmente Cristo voltou. Ou muitos vão achar que Cristo voltou, porque um homem que estava morto ressuscitou, vão se maravilhar com a grandeza desse homem. E aí, ele vai ser esse anticristo, porque o dragão, o diabo, vai dar poder para ele, vai estar nele, dando poder para atuar nele. E olha o que vai acontecer, ele vai tomar o lugar de Cristo para muitas pessoas, porque o anticristo, ele não é aquele que é contra Cristo, o anticristo é aquele que veio para tomar o lugar de Cristo. Então, esse anticristo, essa besta, ele vai ele vai unir as nações. Então as pessoas vão ver que ele ressuscitou, vão ver que ele vai unir as nações, vai unir os povos, o discurso dele vai ser de uma única moeda, todo mundo vai prosperar, não vai ter problemas na terra, ele vai unir, todo mundo vai ficar maravilhado com ele, mas as pessoas não sabem que ele é realmente o anticristo, alguém sendo influenciado, sendo diretamente incorporado por Satanás. Olha só. E as pessoas vão colocar ele como se fosse Cristo, vão adorar ele. Enfim, vamos ler o texto? Continuar lendo o texto? Apocalipse 13, versículo 4. Olha o que vai acontecer quando esse dragão descer à terra, o diabo, incorporar nesse homem, dar poder a esse anticristo, ele ressuscitar. Olha o que vai acontecer. E adorarão o dragão que deu poder, e adorarão o dragão que deu à besta o seu poder, e adorarão a besta, dizendo... Olha só, gente, eles vão adorar a besta, que é esse homem anticristo que vai ressurgir, ressuscitar no corpo de outra pessoa, mas o diabo dentro dele. As pessoas vão adorar esse homem, automaticamente vão adorar quem? O diabo, o dragão. Olha o que o versículo vai falar. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, automaticamente. Você está dando para entender? Dizendo, quem é semelhante à besta? Não vai dizer esse nome, né? Mas quem é semelhante a esse X governante? Quem poderá batalhar contra ela? Olha só, as pessoas vão dar poder para esse anticristo, poder para essa besta. Eles vão adorar o diabo que está dentro desse grande líder mundial. Então escrevam aí, as pessoas vão adorar ao diabo que está dentro do líder, do governante mundial. Eles vão adorar igualmente a uma imagem de escultura. Olha só, gente, como que vai ser o nível. Porque eles estão achando que esse homem é um grande homem que faz maravilhas. Pensa uma pessoa ressuscitar, gente. A gente não vê isso ultimamente, né? Na época de Jesus, aí, os relatos foram fortes, mas um homem ressuscitar, falando que ele tem o poder, um grande líder, imagina um grande líder mundial, morrer e ressuscitar. Vamos falar, esse cara é top. E vão fazer uma imagem de escultura para ele. E vão adorar essa imagem de escultura e o diabo que está atrás dessa imagem de escultura, gente. Olha só, o nível que vai chegar. Porque eles vão achar que esse homem é o quê? O Cristo, que ressurgiu em um corpo e está governando a terra, porque ele é um grande governante, está unificando todas as nações. Vamos ler, continuar lendo, Apocalipse 13. Sérgio, lê para a gente agora, do versículo 5, pausadamente, versículo 5 até o versículo 10, por favor. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias.
E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Olha aí, gente. Olha o que o versículo 5 fala. Foi-lhe dado poder, foi-lhe dado uma boca. Ou seja, aqui está falando de como se fosse uma estátua, uma imagem. Então, vamos fazer uma imagem, né? Vamos colocar uma imagem que fala, olha só, para proferir grandes blasfêmias. E deu-lhe o poder para agir por 42 meses. Qual que é a quantidade de 42 meses, gente? 42 meses? 3 anos e 6 meses. Ou seja, nos últimos 3 anos e 6 meses, esse poder foi dado a esse anticristo para blasfemar contra a cidade. E eu vou falar uma coisa para vocês: Deus vai permitir com que nesses últimos 3 anos e 6 meses, esse anticristo, com essa blasfêmia, com essas palavras contra os crentes principalmente, vai ter uma grande guerra contra a igreja, uma guerra jamais vista contra a igreja. Olha só, gente, nós falamos a respeito dessa besta, que é esse anticristo. O diabo, ele é especialista em copiar as coisas de Deus, sim ou não? O diabo, ele copia tudo. Eu vou pedir para o Sérgio ler um texto com a gente, mas esses outros textos que a gente vai ler, vai falar a respeito de uma outra besta. Olha só, é o capítulo 13 ainda de Apocalipse, vai falar a respeito de uma outra besta, certo? Eu vou pedir para o Sérgio ler, depois eu explico para vocês o que seria essa outra besta. Lê para a gente, Sérgio. Capítulo 13, versículo 11, 12 e 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, Olha a isso. terra, à vista dos homens. Olha isso, gente. Então, o dragão foi lançado à terra nos últimos 3 anos e 6 meses, os últimos 3 anos e 6 meses. Ele vai incorporar em um grande líder mundial, tornando esse homem um anticristo, a besta, a primeira besta. E essa primeira besta vai ser feita a imagem dela, vão colocar a boca na imagem, em diversas coisas, vão adorar, automaticamente adorando o diabo. E o diabo é tão copião, né? Ele copia tanto as coisas de Jesus, que ele lança uma outra besta, um outro homem, né? Com influência, né? O que o versículo vai subir da terra uma outra besta. E ele fala como o dragão, ou seja, ele tem a mesma fala do diabo. Olha só. E exerce todo o poder da primeira besta. Então, se ele tem a fala, se nele tem o diabo, ele também tem o poder do diabo como a primeira besta. Olha só. E faz a terra, versículo 12, e faz que a terra e os que estão nela, e os que habitam nela, adorem a primeira besta. Então, essa segunda besta não veio para ser adorada, veio agora para fazer com que as pessoas na terra adorem
a primeira besta, adorem o anticristo. Você lembra de alguma coisa assim relacionada a Cristo? Vou lembrar vocês, João Batista. Olha, João Batista, ele veio e ele fala assim, não, eu não sou o Cristo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, é ele que é o Cristo. Eu não sou o Cristo, vai vir um após mim, que esse sim é o Cristo. O diabo copia até isso. Essa segunda besta é como se fosse um João Batista do diabo, mais ou menos assim, para vocês entenderem. É alguém que não vai querer adoração para si próprio, mas vai fazer com que todas as pessoas adorem a primeira besta, adorem o anticristo. Vai falar que esse homem tem poder de fazer descer fogo do céu. Gente, a Bíblia fala que João Batista tinha o espírito de Elias, que também fez fogo cair, certo? Do céu. Mas essa segunda besta, ela é como se fosse esse João Batista, ela vai predizer, ela vai falar a respeito da primeira, do anticristo, ela vai fazer com que todas as pessoas, imagina você vivendo nesse meio e vendo um homem que faz cair fogo do céu, o que você vai fazer? Você vai se maravilhar com essa pessoa, sim ou não? Mas ele faz grandes sinais à vista de todos os homens. Então esse homem é um falso profeta, escreva aí, a segunda besta é igual ao falso profeta, que nós conhecemos como fala. Falso profeta, escreve aí. Esse falso profeta, que nós vamos ver falar muito sobre ele, cuidado com os falsos profetas, cuidado. Esse falso profeta não quer adoração para ele, mas ele é como João Batista, ele quer que adorem a besta. Então ele faz fogo cair, sinais, o que o povo está atrás, né? A gente vê as pessoas hoje em dia já atrás de sinais. Imagine um homem que faz o fogo cair. As pessoas vão mais ainda atrás dele. Todos vão pensar que ele é Deus. Ele vai falar que o nosso Cristo, que é o que nós conhecemos, nosso Jesus, era um Jesus de mentira. Que agora aqueles que estão atuais ali, tanto o falso profeta como o anticristo, que o anticristo é o verdadeiro Cristo. Por quê? Porque o que as pessoas falam a respeito do nosso Cristo não é verdade, porque ele não está conosco. E naquele momento, o anticristo vai estar com as pessoas. Então as pessoas vão acreditar, esse é o verdadeiro Cristo, porque ele não nos abandonou, ele não foi embora, mas ele está conosco. Olha só. Então ele vai falar que o nosso Cristo é de mentira, e que a besta, a primeira, o anticristo, é o verdadeiro Cristo, pois ressuscitou e está com eles ali. Então, eles vão começar a adorar essa primeira besta. Eles vão começar a levantar esse homem. Vão fazer desse homem como se fosse realmente um Deus. E mal sabem eles que estão fazendo isso com o próprio diabo, com o próprio anticristo, a própria besta. E vai surgir esses personagens nos últimos 3 anos e meio, né? E serão anos terríveis. Por quê? Porque as pessoas vão... Olha o que o povo vai fazer. Vão colocar ele no santuário de Deus. Os judeus vão acreditar que aquele é o Messias enviado. Olha só, gente. Os judeus vão acreditar que aquele era o Messias enviado. Então, a gente começa a entender algumas coisas aqui. E aí, ele vai receber no templo, porque ele vai estar no templo, e as pessoas adorando ele no templo, em Jerusalém também. Ele vai receber os dízimos das pessoas. Olha só, as pessoas vão entregar o dízimo para ele, vão elevar ele, sabe? Nos últimos 3 anos e meio vão elevar ele, os judeus vão entender que ele é o Cristo. Só que vai acontecer um start nesses 3 anos e meio, que é os 3 anos e meio da última tribulação. O que vai acontecer nesses 3 anos e meio? Os judeus vão estar enaltecendo esse homem, assim como a humanidade toda, e agora eles começam a trazer o dízimo para eles. Só que o que acontece? O dízimo é algo que foi consagrado e ordenado por Deus. Então, Deus estabeleceu o dízimo, as ofertas. Se as pessoas consagram aquelas ofertas a Deus e trazem diante do anticristo, que é o próprio diabo,
ali encarnado em um governante, um líder, não tem como o diabo receber algo que foi consagrado a Deus. Sim ou não? É o que muitas pessoas falam, que quando uma pessoa é consagrada a Deus e vai para Umbanda, para Quimbanda, o espírito lá, né, o diabo, os espíritos não querem receber aquela pessoa lá, porque falam, não, essa pessoa é consagrada a Deus, essa pessoa eu não consigo entrar nela, incorporar nela, enfim. O diabo não vai conseguir mais receber os dízimos, as ofertas, porque estão sendo consagradas a Deus, apesar das pessoas entenderem que ele é o Cristo, está entregando para a pessoa errada, a consagração das ofertas e dos dízimos vai ser para Deus, e o diabo não consegue receber aquilo que foi consagrado para Deus. Então, se você foi consagrado para Deus, o diabo não consegue te aceitar, te receber. E isso vai acontecer no santuário. Os judeus vão entregar as ofertas no santuário, e olha que interessante, ele, dentro desses 3 anos e meio, ele vai estabelecer, olha só, ele vai estabelecer que os homens e mulheres de Deus não tragam mais as ofertas e os dízimos. Ele vai barrar, por quê? Porque ele não aguenta receber ali algo que foi consagrado para Deus. Então ele vai barrar os dízimos e vai barrar as ofertas. E isso vai criar o quê? Um alerta nos judeus. Porque os judeus sabem que Deus jamais iria contra os dízimos e as ofertas. Olha só, às vezes a gente fala, né, da importância, né, brinca em um certo sentido, mas a importância dos dízimos e das ofertas. Quando o anticristo, a besta, estiver recebendo isso no santuário de Deus, ele não vai mais querer, ele vai estabelecer uma ordenança para não trazerem mais as ofertas. É onde que os judeus vão acordar e vão falar, epa, o nosso Deus jamais iria rejeitar as ofertas. Esse não é o nosso Deus, esse não é realmente o Cristo, o Messias enviado por Deus. E aí vai alertar os judeus para esse momento. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 14 e 15, para a gente compreender melhor. Mateus 24, 14 e 15. Lê para a gente, Sérgio. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Olha só, isso aqui lá em Mateus, Jesus falando, o evangelho vai ser pregado no reino e vai vir o fim. Quando, pois, vier, aí agora está falando de um outro momento, a abominação da desolação, que é esse anticristo, essa besta, de quem falou o profeta Daniel. E aí a gente vai entender lá em Daniel, vai falar a respeito também das estátuas, né, dos reinados, do reinado romano, persa, medo-persa, vai falar do reinado da Grécia. Cada parte da estátua, nós não vamos entrar nisso agora, vai falar que quando esse estiver no santuário de Deus, no lugar santo, vamos colocar ele no lugar santo, esse não vai ser o Cristo, mas vai ser a abominação da desolação, é essa besta. Então, quando a grande tribulação, né, se dá por essa rejeição dos dízimos e das ofertas, então, esse último período vai ser um período de perseguição pelo fato da interferência do diabo, pelo fato da interferência do anticristo e também do falso profeta. Agora vai ser uma perseguição ainda maior. Por quê? Porque ele vai determinar que não oferte, e os judeus vão começar a apontar que ele não é o Cristo, e vai descobrir essa farsa toda. Os judeus estavam fazendo dele um Deus, e ele estava recebendo as ofertas, mas eles vão descobrir que é a abominação que Daniel fala lá também no livro dele, que é o falso, o anticristo, a primeira besta. E aí eles vão abrir os olhos
e aí vai começar um grande massacre na terra. Períodos, a gente viu o período não sei se pode falar mais de Hitler, vai ser fichinha o que aconteceu lá com os judeus com Hitler, do que vai acontecer nesse período onde os judeus vão entender que não é o Cristo, mas sim a abominação, o anticristo, a besta. Vamos continuar lendo, Mateus 24, lê para a gente do versículo 16, e a gente vai fazendo algumas pausas aqui, eu vou interrompendo, mas até o 21, Sérgio, lê para a gente. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí, ó, olha só, quando os judeus entenderem que aquele não é o Cristo, o Messias, e sim é a besta, eles vão apontar, e a farsa vai acabar, e esse governante, que é o anticristo, vai determinar a perseguição para os que acreditam em Deus. E aí vai começar, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Continua, Sérgio, 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Olha só, vamos por partes aqui. Então, quando houver essa grande perseguição, esse grande massacre, né, contra os cristãos, esse último tempo já finalizando, os últimos 3 anos e 6 meses, vai descobrir que é o anticristo, junto com o falso profeta. Então ele vai perseguir. Não, então fuja para os montes, você que estiver no telhado, não vai dar tempo de você tirar nada de casa. Quem estiver no campo, não volte para trás para buscar veste nenhuma, vai, foge. Aí ele fala aqui, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Como que você vai correr? Como que você vai fugir amamentando ou grávida? Você vai ter menos velocidade, então não vai conseguir. Então tem que ser rápido, tem que fugir rápido para os montes. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque lá perto da Judéia, principalmente no Monte Hebron, no inverno, geralmente, no pico do monte, geralmente é menos 15. É 15 abaixo de zero, 14 abaixo de zero. Então as pessoas vão fugir para os montes. Como que, se isso for no inverno, eles vão conseguir sobreviver sem eles voltarem para buscar as vestes, sem eles voltarem para buscar alguma coisa, sabe? Então, a gente precisa entender que orar para que isso não aconteça no inverno. E nem no sábado, por quê? Judeu não corre de sábado. Judeu não pode se movimentar, não pode suar de sábado. Então, eles vão preferir morrer do que correr. Essa é a verdade. Eles vão preferir morrer do que se movimentar no sábado. Então, nem que aconteça isso no sábado, porque haverá, então, grande aflição naquele dia, como nunca houve, ou seja, vai ser um momento de maior aflição no mundo, como nunca houve no mundo, nem há pouco há de haver. Então, não existiu e nem vai existir, depois daquele dia, uma grande aflição como naquele dia. Então, esse é o papel do anticristo, da besta, nos últimos 3 anos e meio. E aí, ele vai fazer com que essas pessoas, sabe, gente, isso é importante, essa questão da oferta é muito importante. Lá em Joel, se a gente for ler o capítulo 1, vai falar também a respeito dessa retirada das ofertas. Então, o que mantém ainda a paz, o que mantém a terra ainda são os dízimos e as ofertas. Isso é importante a gente frisar. Então, o espírito do anticristo já atua. Então, se você vê uma pessoa que é contra dízimos e ofertas, pode ter certeza que já está sob influência do espírito do anticristo, porque a Bíblia diz que ele já atua. Quando que vai se confirmar? Quando o anticristo fala, realmente, não quero receber ofertas.
aí vai se ter a certeza, porque Deus jamais iria contra a oferta. Então, todas as pessoas que você vê que é contra a oferta, cuidado, porque já podem estar sobre o espírito, por interferência e influência do espírito do anticristo. Amém? Então vamos lá. Depois que todas essas coisas acontecerem e os crentes que conseguirem permanecer depois de toda essa aflição, da volta de Jesus, vão participar de algo que nós chamamos de o milênio. Alguém já ouviu falar do milênio? Põe aí nos comentários, o milênio. O que seria o milênio, gente? Para a gente entender melhor. O milênio vai ser um período de 1000 anos logo após a segunda vinda de Jesus. Então ele tem início imediatamente após a segunda vinda. Então, quando Jesus descer dos céus e estabelecer a Nova Jerusalém, ele vai estabelecer esse período do milênio, que são 1000 anos de governo de Cristo aqui na terra. Tessalonicenses, Sérgio, lê para a gente, capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos lá. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor, nós nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os que morreram primeiro, vai acontecer com o quê? Nessa trombeta, né, nesse grande brado que vai acontecer na vinda de Jesus, quando ele vai se estabelecer com a Nova Jerusalém na terra, o que vai acontecer? Ressuscitarão primeiro. Então, os que morreram. Quem morreu antes vai ressuscitar primeiro. Ponto. E os que ficaram vivos serão arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Por quê? Porque ele está vindo, descendo dos céus. Ele vai estabelecer a Nova Jerusalém nos ares, em cima da terra. Então é como se fosse uma terra estabelecida nesse primeiro céu que nós vemos. Então uma terra estabelecida em cima da terra. E as pessoas vão reinar com ele para sempre. Essa é a promessa de Jesus. Logo após toda essa tribulação. E 1000 anos ele vai governar aqui na terra. E Satanás ficará preso, né, nesse momento, com um destino final, após o milênio, ele ser lançado em um lago de enxofre, um lago de fogo. Lê para a gente também ganhar corpo nessa mensagem, Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Olha só, gente, naquele dia, será rei sobre toda a terra, e naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Olha só. Então, de todas essas coisas que nós falamos nessas últimas aulas, nós temos uma promessa de estabelecimento de um reinado de Deus. Todas as vezes que nós falamos a respeito do reino de Deus, nós falamos a respeito do estabelecimento de uma promessa que Jesus deixou para nós. Esse reino de Deus, você pode perceber, né, que as pessoas falam, o que Jesus veio pregar? Jesus veio pregar salvação, veio pregar o quê? Não, Jesus veio pregar a respeito desse reino, porque a vontade de Jesus é que nós podemos fazer parte desse reino, fazer parte, sabe, desse reinado com Cristo Jesus. E a importância da nossa vida nos dias de hoje, porque isso é uma probabilidade, tá, gente? Provavelmente nós seremos um desses mortos que ressuscitarão primeiro. Mas a pergunta é, hoje, na nossa caminhada cristã, nós temos sido pessoas realmente que têm tecido as obras de justiça, feito o que Deus mandou nós fazermos. Então nós vimos aqui falar de diversas questões. Nós falamos a respeito das 70 semanas de Daniel, falamos sobre o diabo, falamos sobre o anticristo, o falso profeta,
milênio. Nós falamos aqui sobre diversas coisas, como nós precisamos nos preparar para essa vinda de Jesus. O que nós precisamos fazer? E nós tivemos respostas: justiça, sermos justos diante de uma geração perversa, sermos pessoas vencedoras. Quem são esses vencedores? Quando Jesus direciona essa carta para as igrejas da Ásia, sempre vai falar: ao que vencer te darei isso, ao que vencer te darei aquilo. Por quê? Porque cristão muitos são, mas quem são os vencedores? Essa é a pergunta. Quem são os vencedores em Cristo Jesus? E fica essa reflexão para vocês. Essa é uma aula um pouco mais curta para a gente finalizar realmente esse conteúdo, mas quero deixar para vocês, para que vocês, nesse final de aula, comecem a refletir quem nós temos sido, o que nós temos feito para herdar esse reino, essa vida eterna que nós sempre tanto falamos, o que nós temos feito para, querer mais de Deus, querer mais do Espírito Santo. Fica aí para vocês essa aula. Eu gostaria de deixar o Sérgio, quiser fazer algum comentário, Sérgio, fique à vontade, e agradecer aos nossos irmãos. Eu queria agradecer a todos que permaneceram até o final. Eu creio que muitos estão ainda com muita sede e vontade de aprender. E isso tem muito mais. Se a gente fosse aprofundar mesmo, a gente vai ficar aulas e aulas e aulas, e a gente nunca vai deixar de suprir esse desejo da gente aprender. Mas essa pergunta que o pastor Lucas deixou, né? Nós seremos os vencedores, que a gente, né, faça essa reflexão em nossa vida, né? E que vocês estejam, coloque suas dúvidas, tá? No grupo, para a gente poder estar ali aprendendo junto, tá? E aguardo vocês até a próxima aula, gente. Deus abençoe. Gente, eu ainda tô por aqui, nessa câmera, para falar para vocês, durante esses dias, pesquisarem, né? Porque a Bíblia vai falar que lá no Éden, a respeito da árvore da vida. Então, vou deixar aqui de lição de casa para vocês pesquisarem o que aconteceu com a árvore da vida e para que ela vai servir nesse grande final, nesse grande dia. Então, eu deixo aqui para vocês essa reflexão dessa aula. Eu estava olhando aqui, leiam os textos, principalmente Mateus capítulo 24, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 21. Essas são as revelações de Jesus, né? Quando Jesus vai usar esses símbolos que nós falamos, né, a respeito do governante e tudo mais, nós vamos entender que Jesus não poderia mostrar coisas iguais para João, sempre é um comparativo. Então, leiam os textos, né? Vou deixar aqui para vocês. O filme que eu deixei na última aula de indicação é o Elysium, não sei se vocês assistiram, que vai falar um pouquinho, né, a respeito de uma outra cidade que se estabelece em cima da terra e tudo mais. Se vocês assistiram também, deixem o comentário aqui de vocês, tá bom, gente? E eu gostaria de agradecer vocês, né, agradecer o Sérgio. Sérgio, muito obrigado aí por esses dias, né, de ajuda aqui que você teve para conosco aqui, para com os alunos. Obrigado aqui por esse módulo, que foi um módulo fantástico, escatologia, gente. A gente nunca vai conseguir esgotar realmente o que é a escatologia, né? E deixar, né, para vocês que essas 9 aulas, espero que tenha sido enriquecido vocês muito em cada detalhe, né? Nós tivemos aqui alguns professores, tivemos no início com o apóstolo veio falando a respeito do Mateus 24 também. Tivemos o Yuri para a gente entender quem nós somos, para entendermos para onde a gente vai, né? Entendemos a questão dos céus, entendemos a questão de nós reinarmos aqui na terra também. Então, o reinado que Jesus promete é um reinado estabelecido aqui na terra, porque não teria sentido criar terras, criar uma nova terra que é Jerusalém, para que nós pudéssemos ir para as nuvens, né? Ou o céu que a gente imagina, mas esse céu será estabelecido aqui na terra, né? Então, aprendemos diversas coisas. Na avaliação, queridos,
não é prova, é avaliação, mas se atentem quando foram feitas as perguntas, principalmente para que vocês possam, responder de forma correta com o que foi ensinado para vocês. Não fiquem pegando respostas do Google, tá bom? Não fiquem pegando respostas prontas, práticas, não. Estudem. Por quê? Por que a avaliação ela é colocada? Para que você possa também memorizar aquilo que você tem falado, realizado, que você tem aprendido, né? Você memoriza, você conversa com outra pessoa, você vai memorizando cada vez mais, tá bom? Então, quero deixar aqui já um abraço aqui a todos. Um abraço, Sérgio, muito obrigado de coração. Vou finalizar aqui mesmo. Que Deus abençoe. Gostaria de pedir para você fechar aí os seus olhos, orar, falar com Deus. Pai, nós oramos, nós agradecemos, ó Pai, por essa aula. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos preenchido dia após dia. Nós abençoamos a vida dos irmãos que estão assistindo essas aulas, esse módulo que foi abençoador. Muito obrigado por esse módulo, porque nós podemos aprender. Eu, como professor, também pude aprender diversas coisas. Nós estamos em um constante aprendizado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom para com as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença estabelecida. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. E você que acredita nisso, diga amém. Deixe os seus comentários e fiquem com Deus. Deus abençoe.